Palavra, Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36. Nós vamos fazer essa leitura alternada até o final do capítulo de número 24. Lucas 24, a partir do versículo 36, eu lerei os pares, a igreja os ímpares, até o final. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim as Escrituras: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Amém. Queridos, eu quero aqui iniciar a nossa meditação nesta noite, fazendo aqui um paralelo sobre dois termos. O primeiro é ordem. Quando alguém te dá uma ordem, ou quando você dá uma ordem para alguém, você deseja que essa pessoa realize tarefas, não é isso? Que você faça alguma coisa. Isto é um termo relacionado à ordem. Uma ordem dada é algo para ser feito, é um tipo de tarefa. Mas eu quero falar de algo mais profundo, é de mandato. O que é um mandato? Um mandato é nós concedermos autoridade ou responsabilidade, é transferir isso para alguém. Por exemplo, quando nós elegemos um vereador, um prefeito, um governador, deputado, presidente, nós estamos transferindo responsabilidade, nós estamos dando autoridade para que eles nos governem. A nossa igreja, daqui a alguns dias, no início de agosto, nós teremos eleição de presbíteros e diáconos. Vai ser transferida a autoridade para esses irmãos, para exercer uma função. O texto que nós lemos, ele fala de um mandato, de uma transferência de autoridade e de responsabilidade que o próprio Jesus fez. E nós vamos então meditar sobre o tema, o último mandato. O texto vai dizer para nós que Jesus, ele estava ali falando algo com aqueles discípulos. Jesus aparece para esses discípulos. O texto anterior fala que ele tinha aparecido para aqueles que tinham ido para Emaús, que estavam a caminho de Emaús, e nós meditamos nisso há uns 2 meses atrás, mais ou menos,
né? Porque o culto de missões passado foi o presbítero Murilo, né? Então foi no outro anterior. Nós meditamos sobre isso. Então, na continuidade do texto, vai mostrar que Jesus então aparece para os demais discípulos, para alguns desses outros discípulos, porque existia uma dúvida: será que ele realmente ressuscitou? Será que realmente é verdade que Jesus, ele está vivo novamente? E o texto fala que enquanto eles estavam ali, nesse debate, nessa conversa, nesse momento de dúvidas, Jesus então aparece para eles e diz: paz seja convosco. Como que eles ficam? Como eles reagem a esta aparição de Jesus para eles? O texto fala que eles ficaram surpresos e atemorizados, mas Jesus diz: não fiquem perturbados, porque vocês estão com dúvida no coração. E Jesus então se apresenta àqueles homens. Jesus manda eles tocarem: toque aqui as minhas mãos, veja o que aconteceu. Olhe os meus pés, toque os meus pés, veja o que aconteceu. E o texto fala que Jesus faz isso para mostrar que realmente ele estava ressurreto. Ele não era um espírito vagando, ele não era uma assombração, ele não era algo místico, mas era algo pessoal. Então Jesus se manifesta de forma pessoal àqueles homens, mostrando que era ele mesmo. A vitória estava ali sendo manifesta. Jesus venceu a morte na cruz e Jesus ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Mas alguns estavam ali duvidando, então Jesus se mostra a eles. Bom, o texto vai dizer o seguinte, versículo 41, com tudo isso que aconteceu, o versículo 41 vai dizer: e por não acreditarem eles ainda, e estando admirados, Jesus lhe disse: tende alguma coisa que comer? E eles então apresentam um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e Jesus come com eles. Assombração não come, espírito não come, mas pessoa come, indivíduo come. Jesus então, mesmo tendo se mostrado as marcas nas mãos e nos pés da sua crucificação, as cicatrizes, aí não entra nos pormenores, tá bom? Eu não vou saber explicar como que era isso aí, como que estava essa cicatriz, se ela estava aberta, se não estava, isso aí é especulação, mas o texto diz que ele se mostra, e mostra essas marcas que ele carregava no seu corpo. Mesmo assim, muitos continuaram em dúvida. Jesus então se assenta para comer com eles. Aqui, amados, nós vemos um momento mais íntimo, porque naquela cultura judaica se assentava para comer quem realmente era amigo, quem era da família, do vínculo mais próximo, e Jesus então se mostra mais próximo ainda daquele grupo de pessoas que ali estavam. Dito isto, o texto então vai mostrar para nós como que Jesus apresenta este último mandato, e nós vamos aqui tirar algumas considerações desse mandato. Leia comigo o versículo de número 44. A seguir, Jesus aqui, irmãos, ele começa a declaração deste último mandato, mostrando o que existia na escritura judaica da época, o que até então era conhecimento de todas as pessoas que queriam estudar a respeito de Deus, e o texto vai dizer que eles fazem uso da lei de Moisés. Jesus faz uso aqui da lei de Moisés, do que estava nos profetas e nos salmos. Então Jesus tem um argumento não inventado, mas é algo que era propósito de Deus, porque Deus, desde o Gênesis, já vinha se revelando ao homem, mostrando o seu propósito, mostrando qual era a sua vontade, o que Deus queria realizar na vida da raça humana. E isso foi dito através de quê? Através da lei de Moisés, através dos salmos,
através dos profetas. Então Jesus aqui, irmãos, não fica inventando moda. Quero abrir um parênteses. Se eu e você quisermos realmente fazer a vontade de Deus e pregar o Evangelho, não precisamos inventar moda, nós temos a palavra, nós temos a Escritura. Volte-se para a Escritura, apresente a Escritura. Podemos usar alguma ilustração? Podemos usar algumas ilustrações, podemos contar algumas histórias no paralelo? Sim, mas o principal é a palavra de Deus. Jesus mostra que aquilo que estava ali acontecendo e já estava registrado nas Escrituras. E o versículo de número 45 complementa: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pensa comigo, está ali o nosso amigo Renilton, né? Nosso amigo Renilton sempre falava assim: tenta visualizar a história, tenta entrar na história, viver a história. Ele não quis pregar não, tá, gente? Eu comentei com ele, falei: já que você veio aqui, vamos pregar. Vai ficar para a próxima, né? Mas eu fico imaginando, irmãos, que Jesus caminhou com esses discípulos por 3 anos, e só depois da ressurreição é que muitos deles vão compreender as Escrituras. Pregar o Evangelho, amados, muitas vezes vai exigir de nós um esforço maior, uma dedicação maior, porque pensa comigo, se o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, ali falando, ali realizando milagres, ali ensinando, e muitos ainda só foram compreender após a sua ressurreição, quanto mais eu e você, nas nossas falhas, na nossa pequenez, nas nossas limitações. Mas algo importante então, que nós podemos aprender, é que na pregação do Evangelho, no anúncio de quem é Jesus, é necessário perseverar. Jesus ali insistiu, até o último momento, porque aqui já está às vésperas de Jesus voltar ao céu, de forma definitiva, e Jesus até este último momento, ele está anunciando a verdade. E agora sim, alguns tiveram seu coração aberto, a sua mente passou a entender as Escrituras. Jesus, e o texto continua, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia, versículo 46, de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui, amados, nós vemos que o Jesus vai mostrar, e o texto apresentado aqui por Lucas, vai dizer para nós, que o que está sendo dito aqui, o que está sendo falado, é daquilo que mudou a história da raça humana. Nós estamos hoje, no dia 20 de julho de 2025, você já parou para pensar que daqui 8 anos, vai se completar os 2000 anos que Jesus deu essa ordem? Que Jesus falou que era para pregar, que era para anunciar, que era para falar destas verdades. Jesus, amados, morreu e ressuscitou. Aqui nós vemos o cumprimento de algo que já tinha sido profetizado no passado. E qual é o conteúdo da mensagem a ser pregada? O conteúdo da mensagem está no versículo de número 47, que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Este é o conteúdo da mensagem. A mensagem principal do Evangelho, a boa notícia que eu e você vamos anunciar, é dizer para as pessoas que todos nós estamos sob o jugo do pecado, mas há um remédio, há algo maravilhoso, há algo que cura esse problema, que sara esta ferida do distanciar de Deus, é o arrependimento de pecados. Na cruz, na sua morte e na sua ressurreição, nós podemos ser livres do poder do pecado. E Jesus, nesse último mandato, ele diz: deve ser pregado esta mensagem. Qual a abrangência desta mensagem? O texto vai dizer na parte final desse versículo 47, a todas as nações, começando de Jerusalém.
Quando o texto vai dizer aqui todas as nações, nações não é geopolítico, não é Brasil, Paraguai, Chile, Venezuela, China e por aí vai, não. O texto no original, quando fala nação, é etnias, pregar a todas as etnias, são todos os grupos de povos ao redor do mundo, ainda em torno de 7.000 etnias que não conhecem sobre Jesus, não tem a Bíblia traduzida no seu idioma, não faz parte da vida dessas etnias, dessas cerca de 7.000 etnias, eles não sabem que Jesus existe. Ouso a dizer que muitos deles não sabem nem que eles são pecadores, estão vivendo a sua vida achando que está tudo certo e está tudo resolvido, com as suas divindades, com os seus cultos, com as suas adorações, mas não ao único Deus verdadeiro. Quem é que deve levar a mensagem? A igreja, eu e você, todos nós somos chamados a participar desta abrangência, deste último mandato que Jesus aqui disse. Vocês devem pregar, onde? Começando em Jerusalém, mas a abrangência são todos os povos, todas as etnias. Este mandato também, amados, envolve testemunho, e Jesus então diz: vós sois testemunhas destas coisas. Que coisas? De tudo aquilo que tinha acontecido, daquilo que Jesus realizou na vida daqueles homens. Pensa, irmãos, um Mateus que era extremamente rejeitado pelo seu próprio povo, porque ele servia mais os interesses do império do que os interesses do seu povo, da sua família e do povo de Deus, agora é transformado pelo poder do Evangelho, e agora passa a ser um discípulo do Senhor Jesus. Pensa num Lucas, também transformado. Pensa no Natanael, cara preconceituoso, e Jesus mudou o coração do Natanael. Não deixe, não, esse aqui também. E agora, todos esses homens que tiveram suas vidas transformadas, a grande maioria deles, homens iletrados, sem referência dentro da sociedade, mas com o poder agora, com a autoridade, com o mandato, com a transferência de autoridade e responsabilidade vinda do Pai, para serem testemunha, falar daquilo que Jesus realizou. Eu pergunto para você que está aqui nesta noite, você já foi transformado pelo poder do Evangelho? Sim? Se você foi transformado pelo poder do Evangelho, você tem testemunhado deste Evangelho com a vida e com a palavra? Por onde você passa, por onde você vai? Vivemos, amados, num tempo onde muitas pessoas não têm a paz verdadeira no seu coração. Fiz um breve comentário hoje na sala de casais, de uma informação que eu estava pesquisando ontem. Estava pesquisando a respeito de outro assunto e acabei chegando nesse. Até o final do mês passado, ao redor do mundo, registrados, fora os que não têm registro, mas foram registrados 586 mil suicídios. E uma boa parte desses suicídios são de pessoas que têm dinheiro, são abastadas. Mas por quê? Não tem paz no coração, não tem um sentido para a vida, e acham que a única solução é tirar a sua própria vida. É mais de 500 mil de pessoas, irmãos. Se continuar nesse ritmo, vai ser mais de 1 milhão de pessoas só esse ano, tirando a sua própria vida, isso registrado, fora os que acontece que não tem registros, em muitos países do mundo não tem registro, porque as pessoas não têm a motivação correta, não veem sentido para a sua vida, e quem é que vai levar a mensagem? Eu e você, é a igreja, somos nós, e Jesus deixou este mandato: anuncie a mensagem em Jerusalém, mas também em todas as etnias, por onde você for. Meu irmão, você é chamado a falar de Jesus por onde você for.
Onde você está? Ontem eu estava participando de uma conferência numa igreja presbiteriana lá de Vitória, e na parte que eu peguei da tarde, eu cheguei lá, já estava em andamento, e depois participei por mais um tempo da conferência, mas o tema daquela tarde era cristianismo intencional, e a gente estava ali justamente debatendo sobre o que nós estamos fazendo. E uma das colocações que eu fiz para aquele grupo de jovens que ali estavam era: você já parou para pensar por que você vai à igreja? Por que você faz o que você faz? Por que você estuda onde você estuda? Por que você trabalha onde você trabalha? Você faz realmente as coisas com um verdadeiro sentido e propósito? Ou simplesmente fazemos por fazer? Eu não tive escolha, não tinha outra coisa para fazer, então eu vim fazer isso. Irmãos, nós precisamos ter propósito naquilo que nós fazemos. Nós precisamos ter objetivo. E o objetivo principal, o propósito principal pelo qual nós existimos, todos aqueles que participaram da classe de novos membros, deve ter aprendido lá com o presbítero Miqueias. Se você não aprendeu, fala com a gente, com o conselho, que nós vamos puxar a orelha do presbítero Miqueias. É glorificar a Deus, é viver para a glória de Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas, é para isso que nós devemos viver, e tudo mais deve estar debaixo desta prioridade, desse prisma, desse ponto principal que é viver para a glória de Deus. E o texto então vai dizer uma promessa que Jesus faz dentro deste último mandato. Vamos ler juntos o versículo 49? Versículo 49, leamos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, irmãos, Joel, capítulo 2, versículo 28, já tinha predito isso, que seria derramado o Espírito Santo sobre o povo de Deus, e agora Jesus reafirma isso, neste último mandato, que Ele traz para os seus, neste último momento, que é registrado nesse finalzinho do Evangelho de Lucas, e também no texto de Atos capítulo 1, nós vemos que, nesta promessa, nesse mandato, nessa fala, há um envio de Jesus, e para que isso acontecesse, eles precisavam estar juntos. Olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nos nossos pequenos grupos aqui da igreja, você que é visitante, está sendo informado, nós estamos trabalhando o livro de Atos, e você parou para pensar, e provavelmente no seu grupo lá, no seu pequeno grupo, você já discutiu isso, como que foi a ação do Espírito Santo na vida da igreja? Porque foi o Espírito Santo que foi conduzindo cada parte da história, fazendo com que tudo fosse se encaixando, desde a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e na continuidade você vai ver como que Deus foi agindo, como que um grupo pequeno de irmãos, 120, que estavam ali no cenáculo, Deus inicia a igreja com esse pequeno grupo, 120, mas logo em seguida nós vemos uma pregação, 3.000 se converte, há 3.000 convertidos ali, logo em seguida 5.000, daqui a pouco multidão, e daqui a pouco o texto vai dizendo que a igreja vai crescendo, a igreja crescia, em número, em graça, em conhecimento, em enchimento do Espírito Santo, mas tudo começou, irmãos, com esses aqui, que ficaram em Jerusalém, e estavam em unidade, buscando o Senhor. O texto fala que eles estavam juntos, em oração, em jejum, em busca pelo Senhor, então desceu o Espírito Santo. Querido, igreja é um lugar, e aqui eu vou usar a analogia do barco. A igreja é um barco em que todos devem estar remando,
e todos remando no mesmo ritmo, numa mesma toada. Se alguém remar para trás, vai dar problema. Se alguém pular do barco, vai dar problema. A igreja é um lugar para que todos estejam no mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? É fazer o nome da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília engrandecido? Não. O nosso propósito é fazer o nome de Jesus conhecido. O nosso propósito é chamar pessoas ao arrependimento. O nosso propósito é falar de Jesus aqui no bairro, mas também em todas as etnias da terra. Quem sabe daqui Deus vai levantar alguém que vai para uma dessas 7.000 etnias ao redor do mundo. Amém? Você não crê não, meu irmão? Eu nunca acabei de contar 2 histórias aqui, antes de iniciar a meditação. Uma de um irmão nosso que deu o primeiro passo de fé, ele e a esposa, e Deus está abrindo e conduzindo toda a história para que ele entre num país extremamente fechado através de uma ferramenta. Do missionário Paulo, que trouxe atletas de Etiópia, e Deus foi abrindo as portas com toda a simplicidade e dificuldades do início da caminhada, com tênis bem velho, com roupas bem surradas, mas hoje com material de qualidade e sendo apoiados. E o Paulo podendo discipular essas pessoas, passar um tempo de maior qualidade com essas pessoas. Deus é o Deus missionário. Deus é o maior interessado para que o evangelho chegue lá. E eu te pergunto, até quando você vai ficar desobediente ao chamado de Deus? Até quando você vai resistir ao chamado de Deus? Para se envolver ainda mais para que o evangelho chegue. Irmãos, existe uma promessa. A promessa de Jesus era: eu vou estar convosco. A promessa é: eu vou derramar o Espírito Santo, vocês serão revestidos de poder. Portanto, não existe desculpa. Não adianta nenhum de nós arrumarmos desculpa. Não tem nenhuma desculpa que pode nos isentar diante de Deus. Ah, pastor, eu estou velho demais. Não. Ah, pastor, eu não sei falar. Aí você pode lembrar de Jeremias, você pode lembrar de Davi, você pode lembrar de Gideão, de Moisés. Eles também falaram que não sabiam falar, que eram pequenos, que não conseguiam. Ah, eu sou muito novo. Presta atenção. A grande maioria dos discípulos, desses 12, provavelmente só Pedro era casado, portanto todos os demais tinham menos de 20 anos de idade. Nenhum deles tinha mais do que 30 anos, porque naquele período nenhum discípulo tinha mais idade do que o seu mestre, e Jesus chamou todos eles, eram jovens. Timóteo, adolescente. Uma adolescente foi levada para falar para o chefe, o comandante do exército da Síria. Lembra da história de Naamã? Portanto, não tem desculpa, nem de idade, nem de condição financeira, nem de condição de conhecimento, porque nós somos chamados a falar daquilo que Deus fez na nossa vida. Deus fez algo na sua vida? Fale do que Deus fez. Leia a Bíblia, ore e peça a Deus capacitação para falar de Jesus onde você já está inserido, mas também onde Deus quiser te usar. O texto continua e termina da seguinte narrativa, preste atenção, a partir do versículo 50. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoou, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Obedeceram ou não obedeceram? Obedeceram o mandato.
O último mandato de Jesus, a última fala de Jesus, esses discípulos que estavam ali nos representando a mim e você, representando a nossa igreja lá, há quase 2000 anos atrás, eles obedeceram. Eu te pergunto, o que você vai fazer? Você vai obedecer? Você vai pregar de Jesus? Você vai fazer a sua parte? Você vai se envolver para que o Evangelho continue sendo anunciado com poder, com autoridade? Eles obedeceram, o Espírito Santo foi derramado, eles foram capacitados, eles foram ali, eles receberam esta autoridade e esse poder, para que eles pudessem realizar a obra. E assim o Evangelho se expandiu, e assim o Evangelho chegou até nós, mas ainda falta chegar em algumas etnias. Curve a sua cabeça e fale com o Senhor. Meu querido,